Na madrugada de 13 de novembro de 2022, a pequena cidade universitária de Moscou, no estado de Idaho, viveu o que ficaria marcado como o maior trauma de sua história. Localizada em uma região pacata, cercada por montanhas e florestas, a cidade era considerada extremamente segura. Quase ninguém trancava portas e os índices de criminalidade eram baixos. Essa sensação de tranquilidade foi brutalmente destruída naquela noite. Naquela madrugada, 4 estudantes da Universidade de Idaho foram assassinados em sua própria residência, uma casa de 3 andares localizada na King One, a poucos metros do campus. As vítimas eram Kylie Goncalves, 21 anos, estudante de estudos gerais, carismática, planejando se mudar para começar uma nova fase de vida. Madison Mogen, 21 anos, melhor amiga de Kylie desde a infância, estudava marketing. Shanna Canauron, 20 anos, estudante de marketing, descrita como alegre e divertida. Ethan Chopin, 20 anos, namorado de Shanna, estudante de gestão recreativa, integrante de uma fraternidade. Todos eram jovens, populares e ativos no ambiente universitário. A notícia de suas mortes não só abalou a comunidade de Moscou, mas também repercutiu em todo o país. A rotina daquela noite na noite de sábado para domingo, os 4 jovens haviam seguido suas rotinas sociais normais. Kylie e Madison foram a um bar local chamado Conan Club e depois passaram em um food truck, onde foram vistas por câmeras de vigilância, sorrindo e conversando, pouco antes das 2 horas da manhã. Shanna e Ethan tinham participado de uma festa na fraternidade Sigma Chi, retornando para casa por volta do mesmo horário. Já dentro da casa, 2 outras colegas de quarto que moravam no andar inferior estavam presentes naquela noite, mas sobreviveram. Elas relataram à polícia que não ouviram nada que sugerisse um massacre, apenas ruídos vagos que não pareceram fora do comum. A descoberta foi por volta do meio-dia do domingo, 13 de novembro, que a tragédia veio à tona. Uma das colegas de quarto chamou amigos para casa após perceber que algo estava errado. Em seguida, uma ligação para o 911 foi feita. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário de horror. Os 4 estudantes haviam sido mortos a facadas em seus quartos. A cena do crime era brutal. A autópsia indicaria depois que todos sofreram múltiplos golpes de faca, sem sinais de luta significativa em alguns casos, sugerindo que estavam dormindo ou foram surpreendidos. O ataque parecia rápido, mas extremamente violento. O choque inicial à notícia se espalhou rapidamente. A comunidade estudantil entrou em pânico. 4 jovens mortos dentro de casa, sem sinais de arrombamento e sem suspeitos imediatos. Rumores de que o assassino poderia ainda estar à solta geraram medo generalizado. Muitos estudantes decidiram deixar a cidade e retornar para suas casas antes do feriado de Ação de Graças. A polícia local, pouco acostumada com crimes desse porte, enfrentou pressão imediata. O caso atraiu Polícia Federal norte-americana, Polícia Estadual e uma força-tarefa inteira para lidar com a investigação. O que aumentava ainda mais o mistério era o fato de não haver nenhum sinal de roubo ou motivação clara. As primeiras perguntas logo após a descoberta, surgiram as principais dúvidas. Como o assassino entrou e saiu sem ser notado? Por que atacou apenas 4 jovens, deixando as 2 colegas vivas? O crime era premeditado ou resultado de um surto? Qual seria a motivação para tanta violência? A brutalidade do massacre, aliada à ausência de respostas, transformou rapidamente o caso em manchete nacional e internacional. Enquanto as famílias choravam a perda, a cidade de Moscou se via no centro de um pesadelo. Um assassino impiedoso estava à solta, e ninguém sabia quando ou se voltaria a atacar. Quando a notícia do massacre dos 4 estudantes da Universidade de Idaho explodiu nos noticiários, a pressão sobre a polícia de Moscou foi imediata e imensa. Era uma cidade pequena, de cerca de 25 mil habitantes, onde o crime mais comum era furto de bicicleta.
De repente, os detetives locais se viram diante de uma cena de homicídio múltiplo que parecia saída de um filme de terror. O país inteiro observava, esperando respostas rápidas, mas os primeiros dias da investigação foram marcados por incertezas, pistas confusas e um medo crescente. A cena do crime, a casa de 3 andares na King Wall, foi rapidamente isolada. Investigadores da Polícia Estadual, do Polícia Federal Norte-Americana e do Laboratório Criminal do Estado foram chamados para auxiliar. O cenário era tão sangrento que alguns policiais veteranos descreveram como a cena mais brutal que já haviam visto. O que chamou a atenção foi que não havia sinais de arrombamento. As portas e janelas estavam intactas, o que sugeria que o assassino poderia ter entrado por uma porta destrancada, algo comum em casas de estudantes naquela região. Outra hipótese era de que a vítima ou vítimas conheciam o agressor e permitiram a entrada. O exame dos corpos indicou que os 4 foram atacados enquanto dormiam, entre 3 horas e 4 horas da manhã. O assassino usou uma faca grande e afiada, de estilo militar, o que apontava para premeditação. Não era uma arma improvisada, mas sim escolhida para causar o máximo de dano em pouco tempo. O silêncio das sobreviventes. Um dos aspectos mais intrigantes era a presença das 2 colegas de quarto que sobreviveram. Elas estavam no andar térreo e não foram atacadas. Segundo a polícia, uma delas ouviu barulhos estranhos durante a madrugada, incluindo o que parecia ser choro e uma voz masculina dizendo algo como "vai ficar tudo bem". Em choque, ela abriu a porta do quarto e teria visto uma figura alta e mascarada caminhando pelo corredor. Esse relato só foi divulgado semanas depois, mas desde o início a existência de testemunhas vivas trouxe questionamentos. Por que o assassino as poupou? Teria descido até o térreo e decidido parar? Ou o plano era atacar apenas as pessoas nos andares superiores? O clima de medo em Moscou. Enquanto a polícia tentava montar as peças do quebra-cabeça, a cidade entrou em estado de pânico. Com um assassino desconhecido à solta, moradores compraram travas adicionais, instalaram câmeras de segurança e até armas de fogo. Muitos estudantes abandonaram o campus, transformando a cidade universitária em uma espécie de cidade fantasma. A polícia foi criticada por demorar a fornecer informações claras. Em alguns momentos, afirmavam que o crime era um ataque direcionado e que não havia risco para a comunidade. Em outros, voltavam atrás, dizendo que todas as possibilidades estavam abertas. Essa comunicação confusa só aumentou o medo e as teorias conspiratórias. A ajuda da tecnologia para tentar avançar, os investigadores recorreram a uma combinação de métodos tradicionais e modernos. Câmeras de vigilância de casas vizinhas foram coletadas e imagens de estradas próximas foram analisadas. O Polícia Federal Norte-Americana também usou tecnologia de análise de dados de celulares para mapear todos os aparelhos que passaram pela região na noite do crime. Um detalhe crucial surgiu dessa análise: um veículo Hyundai Elantra branco, modelo entre 2011 e 2013, foi visto circulando repetidamente pela área da King Wall nas horas que antecederam os assassinatos. Esse carro se tornaria uma das principais pistas da investigação. A coleta de DNA à cena do crime também revelou fragmentos de DNA que não correspondiam a nenhuma das vítimas. Esse material foi coletado de uma bainha de faca encontrada próxima ao corpo de Marcin Mogen. Alguns apontavam para ex-namorados das vítimas, outros suspeitavam de colegas da universidade ou de pessoas vistas no food truck, onde Kylie e Marcin estiveram horas antes. Esse excesso de teorias acabou prejudicando a investigação em certo ponto, pois a polícia recebeu milhares de pistas falsas enviadas por cidadãos curiosos. Ao mesmo tempo, a pressão pública obrigava os investigadores a manterem o foco, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal para a credibilidade do caso. A descoberta foi mantida em sigilo inicialmente, mas representava uma pista fundamental.
O assassino havia deixado um traço físico inegável. A imprensa e as teorias. Enquanto os detetives trabalhavam, a imprensa alimentava um frenesi de especulações. Blogs de true crime, youtubers e até grupos no Reddit passaram a criar teorias sobre o caso. O impasse durante semanas parecia que o caso estava em um beco sem saída. Nenhuma prisão, nenhuma confissão, apenas rumores e medo. Mas nos bastidores, os investigadores avançavam em silêncio, conectando o DNA encontrado na cena com bancos de dados familiares e rastreando o Hyundai Elantra branco. Esse trabalho minucioso levaria, semanas depois, ao nome que mudaria completamente o rumo do caso: Brian Koberger, um estudante de criminologia de 28 anos, morador do estado vizinho, Washington. Depois de semanas de tensão, medo e teorias conspiratórias, a investigação sobre os assassinatos dos 4 estudantes de Idaho finalmente teve um grande avanço. Por trás do silêncio da polícia, uma teia de provas estava se formando, e todas as pistas levavam a um nome inesperado: Brian Christopher Koberger, de 28 anos. Quem era Brian Koberger? Brian não era um estranho ao mundo criminal, ao menos não no sentido acadêmico. Ele era estudante de doutorado em criminologia na Washington State University, localizada a apenas 15 minutos de carro da cidade de Moscou, onde ocorreu o massacre. Colegas de curso o descreviam como um jovem inteligente, mas socialmente estranho. Alguns o viam como obsessivo por detalhes e com interesse excessivo em serial killers e psicologia criminal. Em fóruns online, foi descoberto que ele teria participado de pesquisas pedindo a criminosos que descrevessem como se sentiam ao cometer delitos. Para muitos, isso parecia apenas parte de seus estudos. Mas, à luz das acusações, tudo ganhou um significado perturbador. E se ele estivesse coletando dados para aperfeiçoar seus próprios métodos? A pista do Hyundai Elantra. O ponto de virada na investigação foi o Hyundai Elantra branco. Após identificar o veículo circulando repetidamente perto da casa das vítimas na noite do crime, a Polícia Federal norte-americana iniciou uma caçada por todos os carros semelhantes registrados na região. Um desses veículos estava em nome de Brian Koberger. As placas foram rastreadas até Pullman, Washington, onde ele morava. Câmeras de trânsito confirmaram que o carro havia circulado pela estrada entre Washington e Idaho na madrugada dos assassinatos. Essa coincidência não foi suficiente por si só, mas somada ao DNA encontrado na bainha da faca, as peças começaram a se encaixar. O DNA e a ciência forense, o DNA coletado no local do crime, foi comparado a bancos de dados genéticos disponíveis. Não houve correspondência direta, mas usando técnicas de genealogia genética, os investigadores conseguiram traçar ligações familiares. Foi quando surgiu a conexão com a família Koberger. Para confirmar, os agentes seguiram Brian discretamente e coletaram amostras de lixo da casa de seus pais, em Pensilvânia, onde ele havia viajado para passar as festas de fim de ano. O material genético do pai dele foi testado e bateu parcialmente com o DNA encontrado na cena, o que confirmava que o suspeito pertencia à mesma linhagem genética. Esse foi o elo definitivo. O DNA da cena do crime era de Brian Koberger. A prisão no dia 30 de dezembro de 2022, pouco mais de um mês após os assassinatos, uma equipe da SWAT invadiu a casa da família Koberger, na Pensilvânia, durante a madrugada. Brian foi preso sem resistência, surpreendendo vizinhos que jamais imaginaram que aquele jovem silencioso poderia estar ligado a um crime tão bárbaro. Na casa, a polícia apreendeu diversos itens, incluindo computadores, celulares e até luvas de látex. O Hyundai Elantra branco também foi recolhido como prova. O choque público à prisão de Brian chocou a opinião pública. Como um estudante de criminologia, alguém teoricamente dedicado a entender crimes para ajudar a combatê-los, poderia ser acusado de um massacre tão brutal? Nos dias seguintes, detalhes perturbadores vieram à tona. Investigadores acreditavam que Brian poderia ter seguido as vítimas por semanas antes do crime, estudando seus movimentos.
Dados de celular mostraram que ele esteve diversas vezes na área da casa antes do dia dos assassinatos, em horários incomuns. O perfil psicológico. Psicólogos criminais começaram a analisar o perfil de Brian. Ele havia lutado contra problemas de saúde mental durante a adolescência, incluindo ansiedade social severa. Ex-colegas de escola relataram que ele sofria bullying por ser obeso e que, em determinado momento, passou a se exercitar obsessivamente, perdendo peso de forma drástica. Com o tempo, desenvolveu uma postura arrogante, tentando se mostrar superior intelectualmente. No ambiente acadêmico, alguns professores notaram nele uma fascinação incomum por detalhes de assassinatos e pela mente criminosa. Essa construção de personalidade fez muitos acreditarem que Brian buscava não apenas cometer um crime, mas também provar sua inteligência, desafiando as autoridades a capturá-lo. O caminho para o julgamento. Após a prisão, Brian foi extraditado para Idaho, onde enfrentaria as acusações de homicídio em primeiro grau. O estado de Idaho permite pena de morte, e os promotores logo indicaram que buscariam essa punição caso ele fosse condenado. Enquanto isso, a defesa começou a trabalhar para questionar as provas. O DNA, o carro e o comportamento suspeito eram fortes, mas ainda circunstanciais. Para condená-lo, o júri precisaria acreditar sem dúvidas razoáveis que Brian era o assassino. O impacto global. O caso ganhou cobertura internacional. Universidades de criminologia em todo o mundo discutiam o paradoxo de um estudante da área se tornar acusado de múltiplo homicídio. Documentários começaram a ser produzidos e o caso passou a ser comparado a outros crimes famosos cometidos por pessoas inteligentes que acreditavam estar acima da lei. Mas, para as famílias das vítimas, nada disso importava. Para elas, Brian não era um objeto de estudo, mas sim o homem acusado de roubar 4 jovens cheios de sonhos. A prisão de Brian Christopher Koberger foi apenas o início de uma longa e complexa batalha judicial. Com as provas técnicas em mãos, DNA, registros de celular e a ligação com Hyundai Elantra branco, a promotoria de Idaho acreditava ter um caso sólido. Mas a defesa logo mostrou que não permitiria uma condenação sem lutar em cada detalhe. O tribunal, desde os primeiros passos, tornou-se palco de revelações perturbadoras e estratégias agressivas de ambas as partes. A acusação formal. Brian Koberger foi formalmente acusado de 4 homicídios em primeiro grau e de roubo agravado pelo uso de arma branca em invasão domiciliar. O promotor do condado, Ben Thompson, declarou publicamente que buscaria a pena de morte caso o réu fosse condenado. Segundo ele, o crime preenchia todos os critérios para tal punição: número de vítimas, brutalidade do ato e risco à comunidade. A acusação central baseava-se em 3 pilares. 1. DNA encontrado na cena do crime, ligado genealogicamente à família Koberger, e posteriormente confirmado em amostra direta do próprio réu. 2. O Hyundai Elantra branco, rastreado por câmeras e vinculado a Brian. 3. Dados de celular, que mostravam o aparelho de Brian próximo à casa das vítimas em diversos dias antes dos assassinatos e, crucialmente, desligado durante a madrugada em que o massacre ocorreu, um indício de tentativa de ocultar localização. A defesa e suas estratégias. A defesa de Brian, liderada pela advogada pública Ann Taylor, adotou uma linha de contestação em vários níveis. Primeiro, questionou a coleta e o manuseio do DNA, insinuando que poderia ter havido contaminação. Segundo, apontou que o carro Hyundai Elantra era um modelo comum e que milhares de veículos semelhantes existiam na região. Por último, sugeriu que a polícia sofrera pressão pública tão intensa que poderia ter construído um caso contra Brian, ignorando outras linhas de investigação. Em audiências preliminares, a defesa também insinuou que Brian sofria de distúrbios mentais que poderiam comprometer sua capacidade de julgamento, tentando plantar no júri a ideia de um possível atenuante.
o Tribunal da Opinião Pública. Enquanto o processo avançava, a cobertura midiática alcançava níveis de espetáculo. Redes de televisão transmitiam ao vivo cada audiência. Jornais detalhavam as expressões de Brian, suas roupas e até os rabiscos que fazia em folhas de papel durante as sessões. Essa exposição levantou debates sobre até que ponto a mídia poderia interferir em um julgamento justo. Alguns especialistas alertavam que o nível de cobertura tornava quase impossível encontrar jurados imparciais. Revelações perturbadoras à medida que as audiências avançavam, novos detalhes surgiram. Celular desligado. Registros mostraram que Brian desligou seu aparelho exatamente entre 2h47 e 4h48 da madrugada dos assassinatos, período que coincidia com a janela em que os crimes ocorreram. Isso foi interpretado como tentativa deliberada de ocultar movimentos. DNA na bainha da faca. Especialistas confirmaram que o material genético encontrado era uma compatibilidade quase absoluta com Brian, algo estatisticamente impossível de ser coincidência. Comportamento após o crime. Colegas de universidade relataram que, nos dias seguintes ao massacre, Brian parecia particularmente interessado em discutir o caso, fazendo perguntas insistentes sobre detalhes do crime e do assassino, como se buscasse medir a reação das pessoas. Viagem com o pai. Logo após os assassinatos, Brian dirigiu com o pai em uma longa viagem da costa oeste até a Pensilvânia. Durante o trajeto, foi parado pela polícia 2 vezes, mas liberado por falta de mandado. A defesa usou esse episódio para argumentar que, se Brian fosse realmente o assassino, não teria agido de forma tão aberta. As famílias das vítimas. O processo também trouxe à tona a dor contínua das famílias de Kylie, Madison, Shanna e Inten. Em declarações emocionadas no tribunal, pais e irmãos relataram o vazio deixado pelos jovens. Kylie, por exemplo, planejava se mudar para um novo emprego em semanas. Madison era descrita como alegre e cheia de projetos. Shanna e Inten, que formavam um casal querido no campus, haviam passado a noite em festa momentos antes de serem mortos. As famílias exigiam justiça e, em sua maioria, apoiavam a busca pela pena de morte. A cada audiência, compareciam ao tribunal, muitas vezes com camisetas estampando os rostos dos filhos. Um julgamento histórico. Especialistas já classificavam o julgamento de Brian Koberger como um dos maiores processos criminais da década nos Estados Unidos da América, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelo contraste chocante. Um estudante de criminologia, supostamente estudando como capturar criminosos, agora sentado no banco dos réus, acusado de ser o próprio monstro que fingia analisar. A expectativa era de que o processo se estendesse por anos, dada a quantidade de provas, perícias e recursos possíveis. Enquanto isso, Brian permanecia preso sem direito à fiança, aguardando o desfecho de um julgamento que poderia decidir entre prisão perpétua ou execução.